Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema é malformação arteriovenosa cerebral. Como fazer o diagnóstico, como tratar esses pacientes. Eu sou o Dr. Guilherme Prado, neurocirurgião do consultório Neuromogi, Mogi das Cruzes, e estou aqui pedindo para que todos deixem os comentários nas nossas mídias sociais, no @neuromogi e no Neuromogi no Facebook e no YouTube, para que a gente possa enriquecer os conteúdos desse canal. Quando a gente fala de malformação arteriovenosa cerebral, a gente está falando do grupo, a gente vai se ater inicialmente ao grupo das malformações arteriovenosas que são divididas em alto e baixo fluxo. Hoje a gente vai falar apenas das de alto fluxo. Quais seriam essas malformações arteriovenosas? Os aneurismas cerebrais, que nós já falamos anteriormente nos nossos vídeos, basta que vocês busquem nas nossas publicações. E hoje a gente vai se ater mais às duas outras malformações arteriovenosas de alto fluxo, uma malformação que tem um nidus, ou seja, que tem uma malformação comunicando diretamente uma artéria com uma veia no cérebro, sem passar por um órgão, ou seja, sem levar o sangue do seu trajeto normal, artéria, cérebro, veia, coração. Quando isso acontece, uma artéria conecta-se diretamente a uma veia, levando a alterações neurológicas que a gente vai dizer a seguir. E para alguns outros casos, no caso das fístulas arteriovenosas, existe a mesma comunicação, porém envolvendo em algum grau as capas de revestimento do cérebro, as ditas meninges, ou seja, levando às alterações outras, tais como trombose venosa, associadas às fístulas arteriovenosas. Quais são os sintomas dos pacientes com uma formação arteriovenosa? A maior parte dos pacientes, infelizmente, apresenta hemorragia cerebral. Existem os sangramentos em pacientes de idade jovem, idade de tão jovens quanto 15, 20 anos, mas a causa de uma hemorragia em um local não usual sempre tem que ser considerada a presença de uma malformação arteriovenosa ou até de uma fístula arteriovenosa cerebral. Esses pacientes, quando não sangram, infelizmente podem cursar também com crises convulsivas, com epilepsia surgidas nessas mesmas idades, ou seja, quando jovens, em torno dos 20, 25 anos. Isso faz com que muitos desses pacientes procurem atendimento médico e fiquem muito perplexos ao descobrir uma situação dessa, de uma malformação, e nunca nem sequer saberem dessa existência, dessa doença. O mais importante é não negligenciar, como infelizmente eu tive alguns pacientes, que fizeram acompanhamentos com outros colegas e que apenas trataram a crise convulsiva. Começaram, o paciente jovem com crise convulsiva iniciou um tratamento medicamentoso sem fazer a investigação. Isso é errado, isso não deve ser feito. É muito importante que toda crise convulsiva seja investigada. Além disso, os pacientes, tanto com uma formação arteriovenosa quanto fístulas arteriovenosas cerebrais ou durais, podem ter paralisias de nervos cranianos, desvios do olhar, paralisia do rosto e também situações envolvendo perda de força em um dos lados do corpo. A gente não vai falar neste momento sobre malformações arteriovenosas e fístulas da medula, sendo que isso a gente vai falar num tema futuro. Considerando-se um paciente então que apresenta dor de cabeça refratária, crise convulsiva ou uma hemorragia, como é feita a investigação desse paciente? No caso de uma hemorragia, sempre é feita na esfera hospitalar, ou seja, todos esses métodos diagnósticos que eu vou dizer a seguir são feitos em caráter de urgência. Já para aqueles pacientes que apresentaram crises convulsivas, esses métodos podem até e são feitos rotineiramente de maneira não internada, desde que, obviamente, o paciente não entre numa situação de crises convulsivas de repetição, ou seja, o estado de mal epilético, que numa situação de crises sem melhora, esse paciente também deve ser encaminhado ao hospital. Dentre os exames que são feitos na investigação de um paciente eletivo, ou seja, um paciente de consultório, sempre é importante lançar a mão dos métodos não invasivos primeiro. Inicialmente, a gente utiliza-se da ressonância contrastada do encéfalo com algumas técnicas específicas, principalmente a difusão e a perfusão, para que você consiga identificar variações no fluxo sanguíneo cerebral induzido por essas doenças, e topografar através da angiorressonância contrastada a fase arterial e venosa
qual é a localização, quais são os ramos prováveis arteriais envolvidos e como é a drenagem, por onde, qual é o caminho que o sangue leva para ir desta malformação de volta para o cérebro. Muitas das vezes, a competição pela drenagem normal do tecido cerebral com a drenagem de um tecido mal formado faz com que o cérebro tenha dificuldade para levar esse sangue de volta para o coração. Ou seja, muitas das vezes esses pacientes configuram uma coisa que a gente chama de hipertensão venosa, que leva os pacientes inicialmente a terem crises convulsivas. Identificada nesses exames não invasivos as malformações arteriovenosas, o exame padrão ouro que a gente utiliza para finalizar essa investigação é a angiografia cerebral, que é um método invasivo feito através da virilha, em que a gente identifica claramente todas as nuances das malformações arteriovenosas e das fístulas, fazendo com que a gente identifique claramente as principais artérias envolvidas e que a gente pontue quais vão ser as artérias fechadas, seja com cirurgia ou através da técnica chamada de embolização. Isso, por sua vez, então, configura o tratamento das malformações arteriovenosas. As malformações arteriovenosas têm que ser graduadas quanto ao risco de sangramento. Esse é o primeiro ponto para que a gente defina o tratamento desses pacientes. Obviamente, além do risco de ressangramento ou de sangramento desses pacientes, o grau de comprometimento neurológico, o grau de lesão cerebral também ajuda a gente a adotar as estratégias para o tratamento. As malformações arteriovenosas e as fístulas podem ser tratadas individualmente com as cirurgias, porém hoje em dia, com o advento da técnica endovascular, já há pelo menos 10 anos consagrada nos grandes centros, a gente já tem a técnica endovascular previamente à realização de uma cirurgia, ou seja, ela é um adjuvante à realização de um tratamento para que a gente consiga fazer a esclerose, ou seja, a gente entupa essas artérias nutridoras da malformação, seja para reduzir o risco de sangramento da cirurgia, seja para abordar vasos que com a cirurgia seriam muito difíceis de ser abordados. Nos pacientes que fazem os tratamentos ainda das malformações arteriovenosas, a radiocirurgia é uma opção, pode ser feita principalmente para lesões residuais, lesões que não tenham tido sangramento, com a particularidade que a radiocirurgia leva alguns anos até atingir o efeito de esclerose, ou seja, de secar o fluxo sobre a malformação. Esse sendo infelizmente, o seu ponto, o seu calcanhar de Aquiles. Ou seja, um paciente com uma malformação arteriovenosa deve ser individualizado quanto à questão de nidos residuais ou de malformação residual para a estratégia da radioterapia, da radiocirurgia, ponderando a questão risco de sangramento, uma vez que essa esclerose vai acontecer apenas após algum tempo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse tema, é um tema complexo, e a gente vai falar bastante dele no próximo tema a seguir. Obrigado. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.